Muito bem. Então, vamos começar a nossa aula. Deixa eu sempre expressar aqui a minha gratidão a todos vocês por esse tempo que vocês têm tido disponibilidade para estar conosco, certo? Nós queremos agradecer a sua presença, é um privilégio para nós. Você tem participado, você tem procurado ter apostila, ter todo o material. Quando você não tem, você vai na internet, no playlist, está tudo lá na internet. Todo o material que nós estudamos, todos os nossos meets está lá na internet, no YouTube. Então, você pode ter acesso livremente a que apostila a gente manda e envia. Então, a gente tem procurado, Sulamita, facilitar para você todo esse material. E nosso objetivo é que Deus seja glorificado, seja exaltado, e que a gente possa sempre lembrar de Oséias 6:3. Lembra disso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nunca diga, eu já conheço Deus bastante. Não conhecemos. A gente precisa conhecê-lo, continuar conhecendo, certo? Até o ponto de nós nos parecermos com Cristo. Esse é o alvo de Deus. Então, que seja o seu objetivo, né? Conhecer a Deus e ter uma vida de santidade. A Bíblia diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O grande projeto de escatologia é nos levar a ter uma vida de santidade. Esse é o projeto de Deus. Quando a gente estuda escatologia, principalmente as coisas que vão acontecer, de que nós não faremos parte, especialmente a grande tribulação, como nós chamamos da 70ª semana de Daniel. Então, nós vamos agora orar ao nosso Deus. Tem duas pessoas não levantadas, vocês querem falar, o Dimas e o Elizabeth. Ok. Após a oração, eu vou abrir um espaço, certo? Por favor, vamos só orar agora. Em seguida, nós vamos partir para a nossa matéria, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus agora. Vamos pedir que Ele nos abençoe. Então, vamos orar ao nosso Deus, por favor. Depois, a gente abre aqui para a parte do diálogo inicial, antes da nossa aula, tá bom? Vou abrir espaço, vamos entrar numa conversação e em seguida a gente começa a nossa aula de escatologia. Vamos falar com Deus, vamos fechar nossos olhos e vamos falar com o nosso Pai do céu. Pai querido, nós queremos nessa noite reconhecer, Pai, o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós somos carentes, Pai. O quanto a gente precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós pedimos ao Pai que o nosso coração agora, cada um de nós, o coração venha a ser sondado, averiguado, examinado por Ti, Pai. Para saber se no nosso coração sempre há, Pai, pecados escondidos, pecado de estimação. Oh Deus, se há esses pecados, nós queremos agora, de forma muito pessoal, muito particular, queremos confessá-los a Ti. Dizer que estamos arrependidos por termos pecado contra Ti. Lava o nosso coração, nos purifica, Pai. Nós temos promessa da Bíblia de que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, Pai. Muito obrigado por isso, ó Deus. Pai querido, nós clamamos a Ti, que Teu Espírito Santo, que em nós habita, Ele venha ser o nosso professor, o nosso mestre, ó Deus, aquele que vai nos catequizar, nos instruir nessa noite. Fala o nosso coração, Pai. Fala a cada um de nós, Senhor. Obrigado por cada aluno, Pai, cada irmão em Cristo, Pai, que participa de suas igrejas,
Obrigado pela presença deles, outros que virão. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a vida deles. Nós pedimos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? No nosso diálogo inicial, certo? Amém. Eu vou já abrir espaço para perguntas e alguma dúvida, mas deixa eu só fazer aqui algumas perguntinhas importantes, ok? Quem conseguiu responder a provinha? Se você ainda não conseguiu, lute para responder a provinha. Ela é pesquisada. Você pode pesquisar na apostila. A apostila está agora completa. Enviei num grupo, certo? Eternidade passada, eternidade futura, certo? A minha dívida para com você está quitada. Já enviei a apostila. Agora você vai imprimir e encadernar. E enviar a apostila duas partes, ela completa, e a segunda parte para aquelas pessoas que já imprimiram a primeira parte. Junta e faz a encadernação. Pronto. Tem perguntas? Alguém tem alguma pergunta antes de nós começarmos a nossa aula de hoje? Em seguida eu vou dar o roteiro do que nós vamos estudar nessa noite. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Fique à vontade, queridos. Não tem pergunta, né? Muito bem. Então, se você tiver alguma pergunta, levanta a sua mão. A minha querida Sulamita aqui, ela vai dar um sinal para nós, ok? Qual é o nosso roteiro de hoje à noite? Para onde nós vamos? Qual é o nosso projeto de hoje à noite? Certo? A gente vai fazer uma pequena revisão, uma revisão muito curta, de alguns minutos, da aula passada, que foi a respeito do Tribunal de Cristo, certo? Hoje à noite a gente vai falar também sobre as bodas do Cordeiro. O que é isso? O que significa bodas? Né? Por que isso? Onde vai acontecer? Quando? Como? Como é que se segue esse processo? Então, hoje à noite a gente vai falar sobre esse tema tão importante, ok? Hoje à noite a gente vai entrar também na grande tribulação. A gente vai entrar, propriamente dito, na 70ª semana de Daniel, certo? Uma semana de 7 anos. Mas por que 7 anos? Não poderia ser 7 dias, 2 anos, 3 anos? Qual é a base teológica, bíblica, que eu posso fundamentar a minha tese, que é uma semana de anos de tribulação? Então, hoje à noite a gente vai falar sobre isso. Vamos calcular 2 calendários, o calendário judaico e o calendário gregoriano. Vamos fazer os cálculos para vocês, para chegar às 70 semanas de ano de Daniel. Então, hoje à noite a aula vai ser bem especial. Preste bem atenção, fique bem atento à nossa aula. Não é obrigado você entender tudo. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor entende tudo de escatologia? Não. 1000 vezes não. Eu não entendo tudo. Tem coisa que eu ainda não compreendo, mas vou procurar entender. Talvez coisas só no céu eu vou descobrir. Então, se você não entender tudo, fique bem tranquilo. Mesmo assim, você vai continuar salvo. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Então, fique bem tranquilo e tranquila, que nem tudo de escatologia vamos entender. Mas a gente vai trabalhar nisso hoje, ok? Outra coisa de hoje à noite que a gente vai trabalhar, como o Velho Testamento fala da grande tribulação. De Gênesis a Apocalipse, 39 livros. Como é que o Velho fala sobre a grande tribulação? Como é que o Novo Testamento descreve a grande tribulação? Como é que fala? Então a gente vai entender isso, ok? Vamos falar sobre a duração da tribulação, os propósitos da grande tribulação e o desenrolar da grande tribulação. Esse é a nossa agenda de hoje à noite, se der tempo. Eu quero, se não der tempo, a gente continua na próxima aula, certo? A aula de hoje é a 7ª aula. Então, na semana passada, nós falamos de um assunto
são os dois assuntos após o arrebatamento da igreja. Vocês já sabem disso, que é o tribunal de Cristo, falamos semana passada, e hoje falaremos sobre as bodas do Cordeiro. Então, o que nós falamos na semana passada a respeito do tribunal de Cristo? Então, eu pontuei aqui algumas coisas e eu faço questão da gente fazer uma pequena revisão sobre isso. Nós falamos que só o pensar num tribunal de Cristo deveria produzir em nós hoje santidade de vida. Quando a gente pensa na dispensação da graça, que começa em Atos 2, a gente percebe que os crentes mais devotos, os crentes mais dedicados, os crentes mais famintos por Deus, eram os crentes que tinham uma escatologia correta, bíblica, à luz da Bíblia. Então, quando a gente entende escatologia, isso leva o meu coração a uma santidade. Como diz João capítulo 3, 1 João 3, né? Aqueles que têm essa esperança têm uma vida de santidade. O que é a vida de santidade? É uma vida afastada de todo e qualquer pecado. Tudo aquilo que eu vou fazer na minha vida, seja beber um copo d'água, quer comás, quer bebás, ou façais outra coisa qualquer. Fazer tudo para a glória de Deus. Qualquer decisão que eu vou tomar, eu não tomo uma decisão e pergunto para Deus. Primeiro eu pergunto para Deus, Senhor, essa é a tua vontade? É isso que tu queres para a minha vida? Deve ser o projeto do cristão. Aprendemos também que o tribunal de Cristo é um período de julgamento para os santos arrebatados, certo? Só vai estar nesse tribunal os santos. Então, todos os santos arrebatados. Quem são esses santos? São as pessoas do período da igreja, dispensação da graça. Somente essas pessoas estarão no tribunal de Cristo. Nós falamos também na semana passada que existem duas palavras traduzidas por tribunal no Novo Testamento, certo? Duas palavras para tribunal no Novo Testamento, ok? Nós falamos sobre isso. E a primeira palavra que a gente falou é a palavra criterion, certo? Que é um tribunal onde o julgamento é feito, tribunal de juiz. É um julgamento. Então, você associa esse tribunal com o tribunal do trono branco. O último julgamento que vai acontecer no mundo é o tribunal do trono branco. Esse não é um tribunal de recompensa. É a palavra criterion. É um tribunal condenatório. Estarão nesse tribunal, trono branco, todos os ímpios de todas as épocas, e eles serão lançados no lago de fogo. Então, esse é chama-se critério, é diferente da segunda palavra para tribunal, é a palavra bema, né, que é um acento de recompensa, certo? É exatamente onde nós falamos semana passada, que é um tribunal onde Deus vai recompensar os seus filhos, né, os crentes da época da igreja, vai galardoar essas pessoas. Também nós falamos semana passada ao juiz desse tribunal. A Bíblia diz que a pessoa que vai sentar nesse tribunal, segundo Coríntios 5:10, é Cristo, é o Senhor Jesus. A Bíblia diz o quê? Porque importa que todos nós, porque nós, os crentes, compareçamos perante o tribunal de Cristo. Isso que é importante, o tribunal de Cristo. Então, o tribunal é dele. É ele que vai julgar os crentes, galardoar. Então, qual é a base da avaliação do bema? O que vai ser julgado nesse bema, né? As obras serão julgadas, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, quando fala de mal, fala no sentido não de perversidade, fala de inutilidade. Então, essa pessoa foi útil aqui, trabalhou para Deus de coração, produziu tudo que foi produzido para Deus, foi de corpo e alma e espírito, essa pessoa será recompensada
no tribunal de Cristo. Paulo usou a palavra plausos, né, de inutilidade aqui, certo? Então, a pessoa foi inútil. Ela foi crente, ela vai ser salva, mas ela vai sentir, eu não digo vergonha, mas ela vai ser inútil nesse tribunal. Enquanto você vê a Tacicléa receber o seu galardão, o Francisco vai ficar parado. Enquanto vê o Dimas receber os seus galardões, né, o João está lá sem receber galardão, certo? Então, um galardão ganha e outro perdido. O propósito do Senhor é recompensar os seus filhos pelas obras feitas em nome do Senhor. Todos os galardões serão baseados não em quantidade. Eu preguei muito, eu pastorei muitas ovelhas, eu preguei... Não, não, não. Deus não olha assim, como a gente olha o homem. O tribunal é baseado na qualidade e não na quantidade. Grave bem isso. Então, se você vai ajudar na zeladoria da igreja, faça bem feito. Faça pensando em Cristo. Se você trabalha numa empresa, não faça pensando no patrão. Faça pensando no patrão dos patrões. Faça pensando em Cristo. Faça por causa dele e para ele. Você vai fazer bem feito. Certo? Quais são as nossas recompensas no céu? A Bíblia diz que, e fala claramente que os que agirem no Espírito serão recompensados. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 13, 14, diz assim, ó, se a obra que alguém ficou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, é isso que vai acontecer, certo? Essas são as nossas recompensas. Nós falamos quais são os galardões e nós encerramos com a nossa revisão. Vamos receber coroas, né? A gente falou sobre a coroa incorruptível, a coroa de alegria, de regozijo, a coroa da justiça, a coroa da vida e a coroa da glória. São 5 coroas que nós vamos receber lá nos céus. Lembre-se, todo esse processo do tribunal de Cristo é uma preparação para as bodas do Cordeiro que vai acontecer em seguida ao tribunal de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai entrar exatamente agora sobre as bodas do Cordeiro, ok? Então, escatologia à luz da Bíblia. Essa é a nossa 7ª aula de escatologia, que estamos juntos nessa nossa caminhada, na perseverança de vocês, e vamos estudar até a eternidade futura. Qual o desenrolar de tudo isso? Então, nós queremos pensar nisso, ok? Então, o assunto de hoje à noite, você pode acompanhar na sua tela, no slide, que a minha querida esposa está passando, é as bodas do Cordeiro, né? As bodas de Cristo. Você vê aqui um cenário extremamente bonito, né? Uma mesa aqui com todos os crentes junto com Cristo para essas bodas chamadas boda do Cordeiro. Logo após o arrebatamento, acontecerá o tribunal de Cristo, né? A gente viu isso nessa revisão agora. Este tribunal resolverá todas as coisas pendentes e preparará a noiva para as bodas. Nós temos o tribunal, em seguida nós temos as bodas do Cordeiro. E nossos casamentos, quando a gente pensa em casamento, quando a gente pensa em um noivado, a gente pensa em casamento, o que a gente pensa? A gente pensa em muitas coisas, é verdade isso. Eu posso lembrar muito bem do meu casamento há quase 32 anos atrás. Agora, em novembro, dia 23 de novembro, vamos completar 32 anos de matrimônio, como também de ministério. E eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que nós casamos no sábado, dia 23 de novembro de 91. E mais ou menos 2 horas da tarde, às 14 horas e 30 minutos, eu já comecei, né, me aprontar, ver o terno que eu tinha tomado emprestado para o casamento, né? Todo aquele processo. O meu coração palpitava, a alegria do meu coração. Eu iria me casar, eu iria fazer
ia tomar a segunda decisão mais importante da minha vida. Eu fui verificar se a roupa estava pronta, estava passada, né? Estava tudo bonitinho, sapato, tudo pronto. Quando mais ou menos 3h30, 4 horas, tomei banho, me arrumei. E eu lembro que antes de 6 horas, bem antes, eu acho que junto com o meu sogro, eu não tenho boa lembrança agora, e que é o pastor Nicodemos, que está com o Senhor, né, está na glória, nós abrimos a igreja estava pronta, eu ornamentei junto com a Sulamita, né? Fizemos toda a ornamentação, tudo pronto, e eu fui para a igreja recepcionar as pessoas. Eu estava extremamente empolgado, estava muito feliz, eu ainda estou, certo? Porque naquela noite eu irei receber Sulamita como a minha querida esposa. E a gente sabe que todo casamento que a gente vai, que a gente presencia, qual é a pessoa mais importante no casamento, né? Naquela noite, a pessoa, o protagonista do casamento era a Sulamita. A estrela daquele casamento era a minha esposa. E todo casamento é assim. Queridos, a, nesse casamento aqui, nas bodas do Cordeiro, a estrela não é a igreja. A estrela não é Israel, porque Israel está na terra. A pessoa mais importante desse casamento não é uma cordeira, é o cordeiro, é Cristo. Ele é a pessoa proeminente, ele é o alvo, ele é o objetivo, é o noivo, não é a noiva. É diferente, né? A atração central será o cordeiro, será o noivo. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, diz assim, olha bem a tela, fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo em outra versão. Olha que coisa boa. Então, a noiva se preparou para o casamento. Então, falaremos agora sobre as bodas do Cordeiro. Em muitos trechos do Novo Testamento, muitos trechos, a relação entre Cristo e a igreja é revelado em figuras, né, do noivo e da noiva. Então a gente vai rever aqui alguns textos que falam dessa analogia, né? A igreja e Cristo, o noivo e a noiva, são algumas analogias e alguns textos eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar, olha aí, como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele faz referência aqui à igreja. Não a igreja com I minúsculo, a igreja com I maiúsculo, a igreja global, que são todos os crentes juntos. Que o projeto da igreja é ser uma igreja pura, né? Preparada para o seu esposo. Quem é o esposo da igreja? É Cristo, é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é aquele que nós aguardamos tão ansiosos, né, com a chegada do nosso futuro esposo. A Bíblia diz também assim: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. É chegado o quê? As bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. É chegada. Então, quando isso vai acontecer? Olha aí, isso acontece no céu, esse casamento, e a gente vai ver posteriormente a separação, a divisão. A gente vai ver, definir o que são as bodas e o que é a ceia dessas bodas, que é exatamente a recepção. Todo casamento tem uma recepção. Haverá o casamento nos céus, que é um casamento de 7 anos. Por que 7 anos? Porque é exatamente o período da grande tribulação que estará acontecendo aqui na Terra. Simultaneamente, ao mesmo tempo, estará acontecendo o casamento no céu. Diz aí,
as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Em Apocalipse 19, 7 e 8 diz assim, ó, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha aí, são os atos de justiça dos santos. Isso faz referência ali ao tribunal de Cristo. Mas o grande foco para nós, igreja, é uma vida de santificação. Você que faz parte da igreja de Cristo, o desafio que Deus tem para mim e para você é que a gente viva vidas separadas e longe do grande inimigo de Deus, que é Satanás. Eu não posso compactuar, eu não posso fazer uma aliança com os dois inimigos de Deus, que é o mundo, né, e que é Satanás. A nossa carne também, mas o mundo e Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse assim, então veio um dos 7 anjos, que tem 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Tão importante isso, né? Então, nós entendemos isso, certo? Como parte. No arrebatamento da igreja, Cristo, ele aparece como noivo. A gente viu na primeira parte, falando sobre o arrebatamento da igreja, Cristo aparece como um noivo que leva a noiva para que o relacionamento que foi prometido seja consumado. Então, a gente viu que o noivo encontrou-se com a noiva no arrebatamento da igreja, levou a noiva para o tribunal de Cristo e depois para o casamento no céu, ok? Então, a outra coisa importante que queremos falar sobre a questão das bodas do Cordeiro é a hora. Que hora? Qual vai ser o tempo das bodas? É importante isso. Nós falamos sobre o tribunal de Cristo e as bodas. Que hora vai acontecer? Nós sabemos que vai ser um período de 7 anos, mas que hora? É revelado nas Escrituras como algo que ocorre entre o arrebatamento da igreja e a revelação de Cristo. Por isso que eu digo que são 7 anos entre o começo das bodas, do casamento, até o final da grande tribulação, todo o período, que são um período de 7 anos, chamamos de a última semana das 70 semanas de Daniel, né, chamada 70ª semana de Daniel. Então, todo esse período é o período do casamento de Cristo com a sua igreja, a sua noiva. Conforme Apocalipse 19, 7, as bodas já terão ocorrido na segunda vinda, pois a declaração diz o quê? São chegadas as bodas do Cordeiro. A palavra aqui, chegada, significa ato concluído, mostrando que as bodas já foram o quê? Consumadas. Então, o casamento aconteceu no céu e a ceia acontecerá aqui na terra, né? Esse casamento parece seguir os acontecimentos do bema de Cristo, o tribunal de Cristo. Visto que quando surge a igreja, aparece o quê? Olha o versículo 8 de Apocalipse 19. Os atos de justiça dos santos. Que só podem referir-se às coisas que foram aceitas onde? No tribunal de Cristo. Então, aconteceu um tribunal, certo? Então, essa é a referência aqui do versículo 8 de Apocalipse 19, fala exatamente os atos de justiça dos santos, certo? Então, é importante lembrar disso. Qual o lugar, o local das bodas? Não tenho dúvida que só pode acontecer no céu. Essas bodas não vai ser aqui na terra, né? Porque na terra estará acontecendo o destroço, assim, o desenrolar da grande tribulação, grandes acontecimentos que nós estudaremos posteriormente como é que vai ser essa grande tribulação. Então, esse lugar, o lugar das bodas, certamente é no céu. Visto que se segue o tribunal de Cristo. Tribunal não tem como descer na terra e fazer o casamento aqui, tem que ser no céu.
Nenhum outro local seria adequado a um povo celestial como nós, né? Porque em seguida voltaremos do céu. Olha o versículo 14 de Apocalipse 19. Olha aí. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Quando é que é isso? Após o casamento. Nós estamos voltando do céu. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Então, nós viremos do céu para estabelecer o reino milenar aqui nessa terra. Quem são os participantes das bodas? Quem são aquelas pessoas que vão participar? Então, as bodas do Cordeiro constituem um acontecimento que, evidentemente, inclui o quê? Cristo e a igreja. Somente a nação não estará lá, a nação de Israel. Pastor, nesse casamento, vai participar algum judeu? Sim, como indivíduo salvo. Porque, já vou repetir, se um judeu hoje, descendente das 12 tribos dos filhos de Jacó, aceita Cristo, ele é um judeu salvo, convertido, messiânico. Então, ele vai estar exatamente lá, nas bodas do Cordeiro. A nação estará aqui na terra, passando pela liderança do anticristo toda a sua gangue, todos os seus aliados, ok? Acreditamos que Israel e os santos do Velho Testamento não participarão desse acontecimento, né? Então, o povo do Velho Testamento, das outras dispensações, não estarão conosco lá nas bodas. Agora, a gente precisa distinguir, diferenciar as bodas do Cordeiro da ceia do casamento. São duas coisas diferentes, então a gente precisa fazer a diferença, né? O que são as bodas? O que é a ceia dessas bodas do casamento? Então vamos definir agora o que cada um significa à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, ok? As bodas do Cordeiro ocorrem no céu e são celebradas antes do retorno de Cristo. Refere-se particularmente à igreja. É um encontro especial de Cristo com a igreja. Por isso que é chamado bodas, casamento, relação, né? Vai ser consumada essa relação de uma promessa que Cristo fez para a sua igreja. E a ceia das bodas do Cordeiro, o que é isso? Inclui Israel e acontece na terra. Olha bem, Israel, a nação de Israel, é convidada a participar da ceia que vai acontecer aqui na terra. A recepção desse casamento, que aconteceu no céu, certo? Vai ser o período milenar. Essa recepção vai ser de 1000 anos. A nação de Israel, como nação, que vai se converter no final da grande tribulação, vai entrar no milênio, e essa nação é convidada a fazer parte dessa ceia. A nação convertida. Isso é importante você lembrar disso, ok? Ocorre na terra, depois que Cristo retorna, né, com a sua igreja. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 9, diz assim, olha bem, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados o quê? A ceia das bodas do Cordeiro. Então, são duas coisas diferentes. O casamento no céu e a ceia na terra. Diz que feliz aqueles que são convidados. Quem vai ser convidado? A nação de Israel, certo? E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão sobre as bodas do Cordeiro. É que as bodas do Cordeiro acontecem no céu, no qual a igreja é eternamente unida a Cristo. Nós vamos deixar de ser uma noiva para ser agora uma esposa, a esposa de Cristo, certo? Porque houve um casamento no céu.
A festa ou ceia das bodas no milênio, para o qual os judeus e gentios serão convidados. Porque gentios são gentios convertidos na grande tribulação. Porque judeus e gentios vão se converter num período tribulacional. Esses são convidados a fazerem parte da ceia das bodas, da ceia do casamento, certo? Que ocorrerá na terra, e onde o noivo será honrado pela apresentação da noiva a todos os seus amigos que estão reunidos ali. Então, Jesus vai apresentar a sua noiva, a sua esposa, aos amigos do noivo, os gentios e os judeus, certo? Essa é a segunda parte, o segundo acontecimento, certo? Após o arrebatamento da igreja. Primeiro, o tribunal de Cristo. E o segundo, o casamento, as bodas, né, de Cristo com a sua igreja, ok? Antes da gente continuar, e vamos falar sobre a grande tribulação agora, eu queria abrir um espaço. Às vezes alguém tem alguma pergunta, esquece, eu não sei. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode fazer agora, a gente pode responder. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos continuar a nossa aula. Oba! Pastor, eu só para ficar bem mais claro para mim, por favor, o senhor falou sobre a recepção da igreja, né, com Cristo, e depois a ceia. Quando o senhor falou que a Israel vai ceiar com Cristo ali, isso já isso já no período do milênio, né? Perfeito. E isso é que eu vi alguns pregadores, e foi até interessante o seu esclarecimento, pastor, porque eu vi alguns pregadores falando que quando Paulo fala aos Tessalonicenses, né, que os mortos ressuscitarão, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Eles sempre falavam que aqueles que os ressuscitados seriam aqueles que morreram lá do tempo de Abraão até Cristo, né? E todos que morreram com Cristo, junto com esses judeus também, iam ser ressuscitados. E também essa parte e ficou muito mais claro também, né? A sua explicação, pastor, sobre a ceia, né? Ainda não tinha visto isso. A ceia já. Aí é só uma pergunta, pastor. Os 144 mil, ali, os judeus que vão pregar, eles vão participar também nessa ceia, junto com a igreja? Obrigado. Ok. Porque o pessoal. Duas coisas importantes na sua pergunta, muito, muito bacana. É que o pessoal, nós chamamos, alguns chamam da segunda fase da primeira ressurreição, né? Porque a segunda ressurreição é a ressurreição para condenação, ressurreição condenatória. Isso todos os ímpios vão fazer parte, de Gênesis até o final dos tempos, para poder, serão ressuscitados, serão julgados e condenados, ok? O pessoal do Velho Testamento, certo? Vai ser ressuscitado, lá Daniel 12, no final da grande tribulação, para poder entrar no milênio, certo? Os 144 mil, ele vai estar no período da tribulação, certo? São 12 mil de cada 12 tribos, né? Que dá 140 mil, capítulo 7 de Apocalipse. Esses não vão estar, certo? Das bodas, certo? Porque nas bodas só vai estar o pessoal que foi ressuscitado, que é o pessoal da igreja. Eu acredito que o texto de 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, diz respeito à dispensação. A pessoa que crê, assim como você falou, né, alguns pregadores, eles não são dispensacionalistas.
Eles não creem nas dispensações. Porque a palavra dispensação, a gente já viu isso aqui, é a divisão do tempo, né? Inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, tudo isso é fato. Houve uma inocência, houve o governo, houve uma consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Isso é fato. Isso é fato. Então, o pessoal, 144 mil, eles não vão fazer parte das bodas do Cordeiro, certo? Só da ceia. Somente da ceia. Da ceia, sim, certo? O pessoal que subiu aqui faz parte das bodas. O pessoal que não subiu, todos os convertidos judeus, como 144 mil, a nação de Israel e os gentios, esses, certo? Vão entrar no milênio, são os convidados e farão parte da ceia, do casamento, certo? A gente vai ver isso posteriormente sobre os salvos. Lá no final da grande tribulação, a gente vai ver como é que vai ser esse julgamento no final da grande tribulação, que nós chamamos da revelação de Cristo. Quando Cristo vem com a igreja e haverá ali um julgamento das nações. Então, a gente vai ver esse julgamento. Eu não sei se eu podia responder a sua pergunta, mas é assim que eu entendo. Tá, a Luciana está com a mão levantada. Luciana, pode falar, Luciana. Na verdade, é meu esposo, pastor. Vou passar aqui para ele. Pode perguntar. Pastor, boa noite. Boa noite. Pastor, a minha pergunta é, de Cristo para cá, desde ali da morte dele na cruz, aquele primeiro ladrão, hoje eles estão desfrutando da presença de Cristo, aqueles que morrem em Cristo. E vamos estar ali com Cristo nas bodas do Cordeiro. E os santos do Velho Testamento, onde eles estarão nessa época? Terá alguma separação? Eles estarão ali ainda no seio de Abraão ou vai ter um lugar específico para eles? Eu creio que quando a gente fala da ceia do Abraão, de Lucas 16, quando a gente, antes de Cristo, havia o céu e havia paraíso, havia essa separação, havia como fosse uma parte no meio, né? A parte do ar, do sofrimento, e o paraíso. Com a vinda de Cristo e a sua ressurreição, não existe mais isso. Só existe agora céu. Só existe agora céu. Então, quando todo pessoa do Velho Testamento que morreu está na eternidade com Deus, certo? Mas eu acredito que quando Cristo vem com a sua igreja, ele vai trazer, no meu entender, os que morreram no período da igreja, né? Alguns acham que a igreja nasceu com Cristo. Eu creio que Cristo ele nasceu sob a lei. Jesus nasceu no período, na dispensação da lei, certo? A dispensação da graça só veio existir a partir de Atos 2, certo? Então, eu creio que todo o pessoal do Velho Testamento que morreu, né, de Gênesis a Malaquias, né, esse pessoal ele vai ser ressuscitado no final da grande tribulação, certo? Daniel 12, 1 e 2, fala sobre isso, certo? Quando Deus está falando para o povo de Daniel, o povo da nação de Israel, fala que essa ressurreição vai acontecer no final daqueles dias da grande tribulação. Então, se Daniel, ele fala bem claro isso para nós, no capítulo 12, versículo 2 de Daniel, ele é bem explícito sobre essa ressurreição. Daniel 12, eu estou abrindo aqui, certo? Daniel 12, ele diz assim, olha bem como é interessante, ó, 12, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que foram sábios resplandecerão tal. Aí diz assim, quanto você, Daniel, encerra as palavras desse livro até o tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará tal. Mas o nosso entendimento é que nessa época as pessoas do Velho Testamento serão ressuscitadas no final da grande tribulação. Esse é meu entender e meu compreender. Eu não sei se respondi a sua pergunta.
Na verdade, seria assim, quando nós estivermos lá com Cristo, a gente vai poder ver eles lá também, nas bodas do Cordeiro, no céu. Abraão, Isaac, Jacó, eles estarão conosco ali também, juntamente com Cristo? Pô, uma pergunta belíssima, muito bom, certo? Eu nunca tinha atentado para essa sua pergunta, mas é uma pergunta boa. Eu posso averiguar, verificar isso posteriormente, porque se todos estão no céu, não é verdade? Os que morrem hoje, os crentes que morrem hoje vão para o céu, certamente Moisés também está lá. Como é que vai ser relacionamento? Mas uma boa pergunta, para uma boa pesquisa e uma boa averiguação dos fatos. Eu posso responder essa sua pergunta na próxima aula, mas é uma pergunta muito válida, irmão, muito, muito importante. Sim, senhor, pastor, muito obrigado. Mas eu fico, na próxima semana, eu já inicio com essa sua pergunta e respondendo. Se tem a resposta. Se não tem, quando chegar no céu, a gente procura saber. A gente descobre lá. Tá bom, pastor, muito obrigado. Mas eu vou pesquisar, com certeza, essa sua pergunta é válida, é muito boa. Sim, senhor, pastor, muito obrigado. De nada, querido, tá bom. Outra pergunta? Ok, então vamos continuar com o tema agora, a grande tribulação, certo? Então a gente vai entrar agora no período da 70ª semana de Daniel, ok? Eu creio que não há motivos, certo, para nós ficarmos receosos com relação às incertezas do futuro desconhecido. A gente não precisa ficar temerosos, receosos, inquietos com relação ao que vai acontecer no futuro, nesse período da grande tribulação. Eu repito, porque nós, eu creio, sem sombra de dúvida, como eu sou pré-tribulacionista, já provamos isso aqui, a igreja ela não vai estar nesse período. E a gente vai ver todo o quadro escatológico, tudo que vai acontecer é bem diferente do que está acontecendo hoje no mundo. Como alguns pregadores dizem, confirmam e declaram que a igreja está vivendo nesse período. Se eu interpreto a Bíblia literalmente, e é a forma de interpretar da Bíblia, né? Se eu não interpretar literalmente, eu não vou crer nas profecias a respeito de Cristo. Que ele seria traído, que ele seria cuspido, que ele seria crucificado. Então, se eu interpreto isso literalmente, e aconteceu literalmente, eu não posso interpretar as outras coisas diferente. Eu tenho que interpretar literalmente. Eu não posso usar duas regras da hermenêutica diferentes uma da outra. A parte literal é literal, ok? Então, não precisamos ficar temerosos. Ficamos realmente tranquilos com relação a isso, ok? Somente os crentes ignorantes, menos esclarecidos, né, se sentem assim. Isso porque não querem gastar tempo com a Bíblia, não querem estudar, não querem pesquisar, não querem ficar inteirados das coisas futuras, ok? Agora, um dos maravilhosos dons da graça de nosso Pai Celestial, concedido aos seus filhos, é a dádiva incomparável da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, se nós temos o Espírito Santo, querido, agradeça a Deus por isso. Você que é um cristão, você que é um crente, você tem com você a terceira pessoa da Trindade. E Efésios 1:13 fala sobre isso. Fomos selados. João 14, os versos 14, versos 16 e 14, diz assim, olha o que diz a Bíblia. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Olha a palavra outro, né? Paracletos, né? O Espírito Santo. Eu darei outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Está falando da presença do selo do Espírito Santo de Deus. Agora lembre-se, esse selo, ele não sai da sua vida, né? Ele é permanente na sua vida. Eu falei isso, é diferente do Velho Testamento. O Espírito Santo habitava por uma missão, depois saía, porque Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Hoje não, ele é permanente, é o nosso selo.
e diz, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem não o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa é a promessa. Então, na última noite da vida do Senhor Jesus, ele prometeu aos seus discípulos, e o que isso nos inclui, que o Espírito Santo estaria conosco para todo sempre. Uma delas é a habilidade de conhecer as coisas que hão de vir. Então, Deus nos deu a habilidade, a capacidade de conhecer as coisas que hão de acontecer pela Bíblia. Não é uma revelação, uma extra-revelação, é pela palavra. Olha João 16 e 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Então, quem vai nos guiar a verdade? O Espírito da verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, Deus nos deu a capacidade de entender, de compreender esse assunto profético, as coisas futuras. Então, isso é importante nós entendermos isso, ok? Então, é o Espírito Santo que nos capacita a entender. A gente tem esse exemplo disso, não só de entender, não só de compreender, mas de pregar, de evangelizar, de levar a palavra. Você conhece muito bem Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eles conheciam a Cristo, mas eles não tinham a habilidade de pregar, de convencer e de curar. Eles estavam esperando a presença do Espírito Santo, queria habilitá-los na pregação. Por isso que eles ficaram em Jerusalém. Só saíram quando o Espírito Santo desceu, certo? Jesus foi assunto ao céu e o Espírito Santo desceu. E a Bíblia chegou até nós através daqueles homens. Então, depois do arrebatamento, a igreja já terá sido completa. E o Espírito Santo não mais estará residindo aqui na terra como hoje. A gente vai ver isso posteriormente, como é que as pessoas vão se converter na grande tribulação. Posteriormente, a gente vai falar sobre esse assunto. Terá então chegado o tempo de Deus descarregar a sua ira contra aqueles que tão persistentemente têm rejeitado o seu amor. A gente viu na dispensação da graça que aqui há uma ordem, há uma desobediência e há um castigo. A ordem aceita Cristo, o homem rejeita Cristo, e esse homem que rejeita Cristo vai experimentar a ira de Deus sobre a raça humana na grande tribulação. Esse é o período conhecido nas Escrituras como que a grande tribulação. Quando você estiver estudando, lendo, a gente vai pregar aqui sobre isso, o capítulo 24 e 25 de Mateus. São 2 capítulos que faz referência à grande tribulação. Algumas pessoas dizem, pastor, lá está dizendo que se você não perseverar, você não será salvo. Está lá. A perseverança da grande tribulação é a marca do cristão. Na grande tribulação, daqueles que vão aceitar Cristo. Então, o capítulo 24 de Mateus é um capítulo profético. É um capítulo que vai se cumprir na grande tribulação e vamos fazer menção desse capítulo aqui na nossa aula escatológica. Mas Mateus 24, 21 diz o quê? Olha bem lá. Diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Queridos, se você olhar para o planeta, nada igual aconteceu. O que vai acontecer na grande tribulação não houve antes. Só haverá nesse período, diz a Bíblia, Mateus 24. Se você colocar esse versículo no contexto do século 21, como dizem alguns pregadores, nós estamos no paraíso. Está tudo bem, tem perseguições, né?
agora que a esquerda tomou o poder. Mas, queridos, são algumas partes, alguns lugares. Essa grande tribulação, ela é como um dilúvio, ela é universal, é global. Os 4 cantos do planeta serão atingidos. Enquanto os santos arrebatados, a igreja, e estiverem começando a gozar das bênçãos da vida celestial, terríveis acontecimentos se desenrolarão na face da terra. Então, muitos acontecimentos irão acontecer aqui na terra. Então, a igreja arrebatada, ela descansa no céu. Estamos no céu. As bodas do Cordeiro, né? Um período de 7 anos de tribulação ocorrerá aqui na terra. Então, 7 anos de tribulação, 7 anos de gozo também, que vai acontecer no milênio também, mas assim, me faço referência na eternidade com Deus, certo? Então, tanto o Velho Testamento como o Novo confirmam essa tese minha. A gente precisa entender quais são as características da tribulação, né? Quais são essas características? Como é que o Velho Testamento fala a respeito da grande tribulação? Se vai ter uma grande tribulação, a Bíblia confirma isso. Tanto o Velho como o Novo Testamento, eles falam da grande tribulação. Esse é o nosso ponto agora. Quais são as características da grande tribulação? Ok? A primeira característica do Velho Testamento que fala a respeito da grande tribulação é Jeremias capítulo 30, versículo 7, que a Bíblia fala que será um tempo de angústia para Jacó. Olha bem, diz lá o capítulo 30, versículo 7, e Deuteronômio 4 também falam, mas o texto diz assim: que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. Não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Mas por que ele menciona esse tempo de angústia para Jacó? Aqui é uma menção, é uma referência à nação de Israel. Você lembra que o nome de Jacó foi mudado para quê? Para Israel. Então, está dizendo que é um tempo de disciplina, é um tempo de correção, é um tempo onde Deus está querendo chamar a atenção da nação de Israel. Por que querendo chamar? Porque a nação hoje, você sabe disso muito bem, é uma nação incrédula, é uma nação ímpia. A nação de Israel não é uma nação convertida. Eu vou citar mais uma vez, vocês conhecem muito bem o texto, João 11, né? Ele veio para os seus judeus, e os seus não o receberam, não quiseram. Em conjunto com os romanos, crucificaram o Messias. E a nação hoje, um judeu que não é messiânico, que não crê no Messias, é um judeu incrédulo. Muitos judeus nem acreditam nos livros alguns acreditam de Gênesis a Deuteronômio. De Josué para frente, principalmente o Novo Testamento, muitos judeus não acreditam que Jesus já veio, ele foi morto, sofreu e tudo. Não. Eles ainda estão esperando o Messias. Então, esse tempo da grande tribulação é um tempo para que a nação possa refletir quem é o Messias de fato e de verdade. Isso é profético. A nação irá passar pela grande tribulação. Diz a Bíblia, a gente já falou sobre isso aqui, em Romanos 11, 26, que todo judeu será salvo. Então a nação, no final da grande tribulação, vai se converter a Cristo. Depois vai ter um julgamento, a gente vai ver isso posteriormente, ok? Então um dos grandes propósitos da tribulação é preparar o Israel para receber o seu Messias. E a nação vai se converter no final da grande tribulação. Os judeus não estavam prontos para receber a Cristo na primeira vez que ele veio. E ainda não estão prontos hoje. E a gente vê isso como a nação é uma nação extremamente incrédula, ok? Então a tribulação fará com que eles se preparem para aceitar aquele que rejeitaram por tanto tempo. Zacarias 13 e 8 fala do grau
do sofrimento envolvido na tribulação. Olha o que diz Zacarias. Em toda a terra, faça a comparação com hoje. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão. Mas a terceira parte estará o quê? Nela. Então, isso não acontece hoje. Isso vai acontecer na grande tribulação. Olha o texto aí, ó. 2/3 do povo será cortado da terra. E mostra o resultado. Qual é o resultado disso? Ela invocará o seu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, se referindo à nação. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Olha, a nação vai se converter, vai aceitar Cristo nesse período, no final da grande tribulação. A segunda característica da tribulação, diz Isaías 2,19, que será um tempo em que os homens, na grande tribulação, estou falando aqui as características, né? Se meterão nas cavernas, das rochas e nos buracos. As pessoas procurarão a morte e não vão encontrar. Mas por que vão procurar a morte, pastor? Por causa do sofrimento, da perseguição. A gente vai ver posteriormente que 200 milhões de demônios estarão soltos. Mas, pastor, como é que o senhor chegou a esse cálculo? Veremos isso posteriormente. Então, vai ser um período de grande dor, de grande angústia, de grande perseguição. Olha o versículo que diz o quê? Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar o quê? A terra. Então, a outra característica é exatamente essa. Será um tempo em que os homens buscarão a morte e não vão encontrar. A terceira característica da grande tribulação é que será um tempo em que o Senhor castigará, olha a expressão, as hostes celestes e os reis da terra, diz Isaías 24:21. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Quando fala aqui de hostes celestes, eu creio que talvez é uma referência aos anjos rebeldes, que também serão julgados por nós. Diz a Bíblia, 1 Coríntios 6:3, Paulo diz à igreja de Corinto que nós, a igreja, o povo de Deus, vai julgar os próprios anjos. Paulo diz no 1 Coríntios 6:3, nós vamos julgar classes angelicais. Deus vai nos dar esse privilégio. Então, essas hostes celestiais, eu creio que faz referência aos anjos rebeldes, ok? A quinta característica da tribulação é que será um tempo de escuridade e densas trevas. De Joel 2:2, né? Vai ser um dia de nuvens e escuridade. Dia de escuridade e densas trevas. Dia de nuvens e negridão. Então, você pode ler todo o texto depois. Então, será um dia de trevas. Será um dia... Nós não estamos vivendo hoje dia de escuridade, dia de trevas. Então, você não pode dizer que estamos no princípio das dores. Não. Essa expressão, princípio das dores, de Mateus 24, é um período para grande tribulação. E nesse período, nós não estaremos na grande tribulação. Então, quero que você entenda isso com muita clareza, e que será um tempo de escuridade. Enquanto esse tempo aconteça aqui, tempo de trevas, e é um momento universal, não é local, porque quem vai estar governando nesse planeta é o trio satânico, o falso profeta, a besta e o anticristo. Nós estaremos gozando das bênçãos celestiais, né? Junto com o nosso esposo, né? O nosso noivo, que é Cristo Jesus. Então será um tempo de angústia e densas trevas. A sexta característica da grande tribulação, que será um tempo de indignação e angústia. Um dia de alvoroço e desolação. Se você já viu
já a história do Holocausto, né? Toda a história do planeta. Queridos e amados, nada se compara à grande tribulação. Nada. Será tudo o que aconteceu até hoje é fichinha, é café pequeno, é insignificante com relação. Não estou dizendo que o Holocausto foi insignificante, claro que não. 6 milhões de judeus mortos, entre outros povos, nada disso. Eu estou dizendo, em comparação, a grande tribulação é pequeno. Certo? Diz Sofonias 1:15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Serão dias extremamente difíceis para as pessoas aqui na Terra. Como é que o Novo Testamento descreve a grande tribulação? A Bíblia diz em Mateus 24:21, que será um tempo de grande tribulação, como não houve e nem jamais haverá. Preste bem atenção. Isso aqui não é uma simbologia, é literal, é fato. Olha o que Mateus diz. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Olha, será um tempo também que aparenta paz e segurança, mas que trará o quê? Repentina destruição. Diz 1 Tessalonicenses 5:3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Será também, terceira coisa, característica que fala o Novo Testamento, da grande tribulação, será o grande dia da ira divina. Diz o Apocalipse, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Então, a tribulação será um período de ira e julgamento divino, sem precedente, em que os homens preferirão a morte do que a vida. Este período, preste bem atenção, isso é importante. Esse período, ele é descrito no livro de Apocalipse, capítulo 6, até o 19. No capítulo 2 e 3, faz referência à igreja, às igrejas do Apocalipse. Do capítulo 6 ao 19, a gente não vê nenhuma menção a respeito da igreja. Haverá crentes convertidos na grande tribulação, mas não é igreja, porque a igreja estará no céu e não aqui na terra. Qual a duração da tribulação? Então, Apocalipse 6 ao 19 é o período da duração da grande tribulação, que é um período exatamente de 7 anos de grande tribulação. Então, o período da tribulação, frequentemente, é designado como a semana da tribulação. E este termo vem da visão de Daniel, né, das 70 semanas de anos. É importante a gente entender isso. Por que as 70 semanas, certo? Para você, né, Fê? Certo. Então, eu quero explicar para vocês como é que vai ser, como é que a gente pode calcular as 70 semanas. Como é que a gente pode calcular, pastor? Como é que chegou 490 anos? Essa data começou aonde? Como? Como é que a gente pode calcular esse período da grande tribulação? Eu falei aqui em outras aulas que até a morte do ungido, a morte de Cristo, com base em Daniel 9, do 20 ao 27, principalmente 24 a 27, até a morte do ungido, completaram 69 semanas de anos, que daria 483 anos. Mas como é que é esse cálculo? Falta uma semana para completar 70 semanas de anos, 490 anos. Como é que a gente pode calcular isso? Então, eu queria com vocês agora, vamos calcular, fazer os cálculos através de 2 calendários. O calendário judaico e o calendário gregoriano, certo? Eu vou chamar alguém que é especialista em cálculos, né? Em números, para calcular isso para nós. Então, irmão Solamita, pode chegar. Muito bem. Para a gente entender um pouco esse cálculo dessa profecia de 70 semanas,
Isso vai nos dar um embasamento por que que nós temos certeza que ainda não se cumpriram os 7 anos, que serão os 7 anos da grande tribulação. Nós vamos ler o texto aí de Daniel, capítulo 9, para a gente entender um pouco essa profecia e eu vou explicar para vocês o cálculo. Diz assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava, eu digo, falava ainda na oração, quando um homem, Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido no princípio das tuas súplicas. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, essa é uma profecia que o pastor vai usar daqui para frente várias vezes, em alguns locais, porque ela está diretamente ligada com essa semana da tribulação. A gente precisa entender o seguinte: essa profecia foi dada para Daniel, como o pastor já falou, é para o povo de Daniel. Então, os 483 anos que se passaram se cumpriram sobre o povo de Daniel, e é claro que se as 70 semanas, ou seja, os 490 anos dessa profecia é referente a Israel, então os 7 anos que faltam também são referentes a Israel e não à igreja. Então vamos entender aí as divisões da profecia de Daniel 9, do 24 ao 27. 7 semanas mais 62 semanas. Vê que ele falou ali, 7 semanas mais 62 semanas, que dá um total de 69 semanas de anos. Então, 69 vezes 7 são 483 anos. Por que vezes 7, Sulamita? Porque cada semana tem 7 dias, então são 7 anos, tá? Então, 69 vezes 7, 483 anos. A profecia total de 490 anos. Vamos entender algumas coisas aí. Pode passar ali. O cálculo das 69 semanas de Daniel, que já se cumpriram, sabendo, ó, foi uma profecia de 70 semanas, se cumpriram 69 semanas. Veja que no texto de Daniel ele diz o quê? Até a morte do ungido se cumpririam as 69 semanas.
Nós temos dois calendários. Existe o calendário judaico, ainda existe o calendário judaico, né? Você sabe que Israel sempre comemora o Ano Novo diferente da gente, porque tem o calendário judaico. O calendário judaico só considera 360 dias por ano. Calculando pelo calendário judaico, 70 semanas vezes 7 anos dá 490 anos. 7 semanas vezes 7 anos dá 49, 62 vezes 7 anos, 430 anos, que 34 anos. Somando essas duas divisórias aí da profecia, né? 7 semanas mais 62 semanas, dá exatamente 483 anos. Esses 483 anos, eles tiveram um início, que diz lá na profecia, que no dia da saída da ordem para reedificar Jerusalém, ia iniciar essa profecia, que foi quando o Esdras, né? Neemias recebeu, né? Neemias recebeu aquela ordem. Ali nós vamos ver exatamente que foi o dia que saiu aquela ordem. Ali iniciaram-se essas 7 semanas, 62 semanas. 483 anos vezes 365 dias, que é o calendário judaico, dá 173.880 dias. Então, esses 483 anos já cumpridos, finalizando na morte do ungido, dá 173.880 dias. Ok. Porém, nós usamos o calendário gregoriano. O calendário gregoriano, ele é de 365 dias por ano. Olha só, de 445 a.C. até 32 depois de Cristo, dá 476 anos. Por quê? Porque nós vamos ver o ano de 445, nós não podemos contar, porque ele começou ali no meio do mês ali de março. Passa a próxima slide aí, Cosmo. O cálculo, né, é feito da seguinte forma. O calendário judaico, ali como eu já expliquei para vocês, né, dá 173.880 dias. Vamos passar para o próximo. O calendário gregoriano, ele inclui anos bissextos. Então, nesse cálculo aqui do gregoriano, vai ter alguns detalhes. Primeiro, do ano 445 a.C. até o ano 32 depois de Cristo, passaram-se 476 anos. Isso por quê? O ano de 445 não é considerado, porque nós vamos ver que nós vamos começar a contar do dia da saída da ordem. Então, eu não posso contar esse ano completo. Eu vou comer alguns dias no mês de março desse ano e entrar no mês de abril do outro ano. Então, a gente vai considerar em anos fechados do 444 até o 32. Somando isso, nós vamos ter 476 anos. Como assim, Soleita? Por que tu soma esses anos? Por quê? Porque as datas antes de Cristo, por exemplo, 444 anos antes de Cristo, então eu considero esses porque Cristo veio no ano 0. Tá? Então, por isso que eu somo 444 mais 32 dá 476 anos. Nós precisamos considerar esses dias no início e no final da contagem. Pode passar. Assim, a saída da ordem para reedificar Jerusalém, que está nessa profecia de Daniel, foi no dia 14 de março do ano de 445 a.C. Foi nesse dia, 14 de março, que saiu a ordem. Ali começou a contar essa profecia. Nós podemos contar apenas, então, 18 dias do mês de março. Por quê? Porque do dia 14 ao 31 só dá 18 dias, certo? Vai acompanhando comigo o raciocínio. Então, eu tenho que considerar esses 18 dias aí quando eu for somar os anos fechados, os dias. No ano 32, que foi o ano da morte do ungido, nós precisamos considerar os 6 dias de abril. Por quê?
Porque no dia 31 de março do ano 32, fecharia o ano certinho. Mas Cristo teve a sua entrada triunfal em Jerusalém no dia 6 de abril, que é ali onde conta o encerramento dessa profecia, das 69 semanas, tá? Faltando uma semana. No dia 6 de abril do ano 32. Então, nós vamos ter que considerar esses 6 dias ali, tá? Então, eu vou na contagem final, para bater com o calendário gregoriano, e nós vamos, e com o judaico, nós vamos considerar os 18 dias de abril, de março, desculpa, de 445, e os 6 dias de abril do ano 32, tá? Vamos continuar. Nesse período de 476 anos, de acordo com o nosso calendário gregoriano, tem 116 anos que foram bissextos. O que é o ano bissexto? Um dia a mais no mês de fevereiro. Então, eu tenho que considerar 116 dias a mais nesse período, de acordo com o calendário gregoriano, tá? Então, o cálculo dos dias vai ficar assim. Vamos lá. 476 anos, que é do 444 até o 32, vezes 365 dias, dá 173.740 dias. Tá. 116 dias eu vou considerar dos anos bissextos desse período, mais 18 dias de março de 445, mais os 6 dias de abril do ano 32. Então, como é que vai ficar essa soma? 173.740 dias, mais os 116 dos bissextos, mais os 18 do mês de março, de 445, mais os 6 de abril do ano 32, vai fechar exatamente 173.880 dias. O que é isso? O que isso significa, irmãos? A profecia se cumpriu exatamente, literalmente, 483 anos. Fechado. Pode considerar pelo calendário judaico, pode considerar pelo gregoriano, está certinho, exatamente batendo os dias. Por que nós sabemos que as 70 semanas não aconteceram ainda? Porque o restante dessa profecia ali ainda não aconteceu. Que ele vai firme aliança com todos por uma semana, que isso aí vai ser a atuação do anticristo, essas coisas. Então, nada disso aí aconteceu. Você lembra que na primeira aula de escatologia, o pastor explicou como a gente estuda essas profecias. Tem algumas profecias que a gente tem que considerar o intervalo de tempo entre elas, né? Então, a partir dali, depois da morte do ungido, aí veio o Pentecostes e tudo. Então, a Bíblia, Deus não está mais tratando com Israel, Deus está tratando com a igreja. Então, a igreja é o grande parêntese. Então, a partir dali, quando a igreja sair, inicia-se, então, a última semana dessa grande profecia. Então, você vai sempre estar ouvindo o pastor falar várias vezes, a 70ª semana de Daniel. Por quê? Porque a profecia é de 70 semanas, se cumpriram 69 e falta a 70ª semana, que é a última semana de anos. Tá bom? Ok, deu para entender bem, queridos? Bem. Deu, mas é complicado o calendário, né? Então, o que a gente quer entender, o que a gente quer compreender com os irmãos, é que a profecia é uma profecia não relacionada para nós, é para o povo de Daniel, certo? Então, da saída, certo? Para reestruturar Jerusalém através de Neemias, no capítulo 2 de Neemias, através da ordem de Artaxerxes, certo? Então, começa a contar aos 490 anos, certo? Então, a gente pode entender assim. Então, a gente fez o cálculo e falta apenas uma semana. A igreja é um parêntese. Então, até a morte do giro, abre um parêntese entre a igreja. A igreja é arrebatada, fecha parêntese. Aí começa a última semana
das 70 semanas de Daniel, né? Então, 490 semanas começa com a grande tribulação, ok? Então, falta apenas uma semana. A igreja está perto de subir na igreja e acontece a grande tribulação, ok? Vamos dar uma pausa aqui, né? Eu acho que já 1h e 28 minutos de aula, certo? Queremos abrir algum espaço agora, além da pergunta do irmão, que eu estarei fazendo a pesquisa, certo? Nós vamos ver outras perguntas hoje à noite. Você tem mais perguntas? Ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Ou se você já tem a resposta da pergunta do irmão, você pode responder também. Será que poderia colocar esses slides no grupo, pastor? Para a gente olhar de novo, entender melhor? Foi muito bom o esclarecimento aí. Obrigada. Podemos colocar. O que está na apostila são os detalhes. O que a gente vai ver na próxima aula, um pouco mais da visão de Daniel, né? Mas eu posso colocar no grupo. Vocês podem... que aí você pega o calculador, calcula direitinho. Você pode calcular que foi uma visão panorâmica que a irmã Solomita deu para nós, mostrando 2 calendários, né, judaico e gregório. Então, gregoriano, então você pode perceber que os cálculos dá exatamente, não falta nem um dia, nem a mais, é exatamente conforme os 2 calendários, ok? Beleza, mas vamos lá. Pai querido, nessa noite nós queremos agradecer, Senhor, cada família que participou desse meet nessa noite, Pai. Cada vida que esteve, ó Deus, na Tua presença aqui nessa noite. Nós oramos por essas famílias amadas, homens e mulheres de Deus, ó Deus, que querem conhecê-lo melhor, Pai. Muito obrigado, ó Deus, que tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite é para o nosso bem, para a nossa edificação e para a glória do Senhor. Oramos, ó Deus, pela igreja em Maribá, ó Deus, por esse projeto, ó Deus, de edificação, de crescimento, ó Deus, e agora de batismo, em cumprimento à ordem do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Mateus Bueno, por essa dedicação de ser esse missionário itinerante, com um projeto de salvação de almas, de edificação. Nós te louvamos. Sabemos, ó Pai, que a recompensa das nossas labutas, essa recompensa será no tribunal de Cristo, Pai. Obrigado, ó Deus, pela sua vida, a vida da sua família, ó Deus. Nós oramos por essa igreja, pelos irmãos, pelas famílias, queridos irmãos, ó Pai. Nós intercedemos pela vida do pastor Geraldo Cruz, pela sua esposa, ó Deus, por essa doença que ele foi acometido. Nós pedimos ao Senhor que continue fortalecendo, dando visão ao teu servo. Pedimos ao Pai pelo restante da nossa semana, que venha ser uma semana onde a gente possa priorizar a leitura bíblica, a oração, o momento de estar contigo, acima de tudo e de todos, ó Deus. Obrigado, Pai, nessa noite. Nos desperta para nós entendermos mais e mais o assunto escatológico, Pai. Nós entregamos a nossa noite nas tuas mãos. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.